dia, irmão do som. Se ela pudesse fazer um pouco mais de retorno aqui, esse microfone, Deus possa abençoar. Quero louvar a Deus pela sua vida. Você que veio nessa manhã, sábado, será uma manhã profética, onde Deus já tem se feito presente aqui no nosso meio. Deus tem usado os seus vasos, tem usado o seu povo de uma forma tão poderosa, que os meus olhos até agora estão marejando lágrimas. Deus seja louvado. Louva a Deus pela vida do pastor José, da sua esposa missionária, pela vida do presbítero Fábio, assim, numa outra oportunidade estivemos aqui, grande homem de Deus, e nessa manhã Deus possa fazer algo genuíno e gigantesco em nossas vidas. Glória a Deus. Gostaria de te convidar a apanhar a Bíblia Sagrada. Apanhe ela por bondade, abra ela junto conosco, no primeiro livro do profeta Samuel. Glória a Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 4, e o versículo número 20, o versículo de número 21. Glória a Deus. Também quero exaltar a Deus pela vida do nosso irmão adorador, ali, cantando aquele instrumento ali, tão bonito que eu passo por todinho admirando a forma como ele toca aquele teclado ali, como ele adora o Senhor. Eu louvo a Deus pela vida desse servo do Senhor também. Capítulo 4 do primeiro livro do profeta Samuel, versículo de número 20 e 21. Quem encontrou, diga amém. Amém. Está escrito assim: e ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temos, pois tiveste um filho homem. Ela, porém, não respondeu e nem fez caso disso. E chamou o menino, dizendo: Icabô, porque foi-se a glória de Israel, porque a arca de Deus fora levada presa. Amém. Por bondade, feche sua Bíblia aí, e por mais alguns instantes, eu gostaria que você pusesse, irmão, uma de suas mãos no seu coração. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Feche seus olhos agora. Curva a sua cabeça. Maravilhoso Deus e Pai, uma vez mais um nome precioso e eterno, a qual invocamos nesse nome sobre todos nós nesse lugar. É sobre o nome de Cristo Jesus que eu quero te pedir, ó Pai, que essa manhã venha ser uma manhã tão plena e tão poderosa. Fique na nossa memória. Eu sei que muitos que estão aqui, ó Pai, ao longo desse ano, experimentaram cultos poderosíssimos, cultos que marcaram a sua história. Mas, Senhor, nós não vivemos um saudosismo da história, vivemos de glória em glória. E eu profetizo, Senhor, que hoje será um desses cultos que marcarão histórias nesse lugar. Será um desses cultos, Senhor, que vidas que cantaram aqui hoje, abatidas, desanimadas, sairão desse lugar de pé, completamente transformadas pelo poder da Tua Palavra. Dai-nos graça uma vez mais, e seja o Teu nome exaltado. Assim nós choramos, no nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao nosso Deus. Tome seu assento. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O texto desta manhã, o Senhor colocou no nosso coração, é um texto próprio, é um texto muito antigo, mas como a Bíblia é tão antiga, se dá aos seus mistérios, se converge a momentos tão atuais. Porque quando eu leio a história do livro do profeta Samuel, a minha alma é preenchida por um temor divino, porque estamos diante da história de um homem que em sua época conseguiu revolucionar a história do seu mundo, conseguiu atrair a atenção de Deus de uma forma nobre e muito poderosa. Mas para você entender como se deu a atuação divina,
no capítulo 4, do primeiro livro do profeta Samuel. Caminhe comigo dentro da história. A história do povo hebreu, após ter sido arrebanhado por um homem chamado Moisés e caminhado no meio de um deserto. Sobre a palavra do Senhor, que eles deveriam estar a 40 dias de uma caminhada para uma terra que emanaria leite, emanaria mel. Mas, no entanto, esse Israel que saíram de dentro do Egito e que viram a efusão da vontade de Deus eterno sendo manifesta no meio do Egito, por exceção das pragas, por exceção de um grande mover, porque até aquele momento daquela época, o Egito era o maior poder bélico daquela história, era o império mais temido e tremido por todos os povos das serranias que habitavam na terra do mundo antigo. E é nesse momento que Deus levanta como arauto um homem, que esse homem, diante dele, o Senhor diz a ele: vai, volta para dentro do Egito, porque todos aqueles que buscavam na tua morte já desceram à sepultura. E esse homem olha para Deus, olha para a eternidade e diz: Senhor, mas eis que eu sou um homem de lábios pesados, não sei falar. E Deus olha para ele e diz: não tem problema, eu já pensei em tudo. Tu serás como Deus, leva teu irmão Arão, e ele será o teu profeta, será teu porta-voz. Esse homem, estando diante do império mais poderoso do mundo antigo, apenas humanamente, corporeamente, somente ele e seu irmão Arão. Arão era a representação do sacerdócio, Moisés representava agora o governo que os senhores estavam colocando nas suas mãos. E estão esses dois homens diante do império mais poderoso do mundo antigo, chegar diante do homem que tinha sob a jurisdição da sua destra e sob o cajado que ele exercia o poder de mandar matar e o poder de mandar preservar a vida. E esse homem chega diante desse faraó e diz a ele: meu Deus, aqui me enviou a esse lugar, mandou que tu libertasse o teu povo. E esse faraó olha para esse Moisés e faz uma pergunta: mas quem é o teu Deus? Quem é que te enviou? E ele olha para o faraó e diz: o grande eu sou me enviou a esse lugar para arrebanhar o meu povo e conduzi-los a uma promessa que ele fez ao meu pai Abraão. Ele disse a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra, e que o meu povo herdaria uma terra que mandava leite e mandava mel. Faraó agora, enrijecido, tem um coração aquebrantado, e libera o povo. E o povo que houver visto as manifestações, porque até então o faraó não quis saltar o povo, ele viu todas as pragas que o Senhor derramou sobre o Egito. Esse povo de Israel, que na transição da sua caminhada, da saída do Egito, quando estão caminhando e estão cantarolando, porque agora não são mais escravos, agora é um povo liberto, é um povo que tem liberdade para retornarem e adorarem a Deus. Mas, no entanto, no meio da caminhada, quando chega as mediações de um grande mar, eles param e acampam-se ali. A nuvem que seguia por sobre Israel, porque de dia ela cobria em forma de uma proteção, para que o povo não tivesse o corpo, a pele consumida pelo calor e pelo fogo do deserto. E à noite ela se convergia em uma grande coluna de nuvem que aquecia o povo para que eles não morressem no frio. E, no entanto, esse povo que viu todas as pragas manifestas, esse povo que caminhou no meio do deserto, quando chega às mediações de um grande mar, estão ali, a nuvem da glória para. Moisés entende que ali era o lugar que deveriam levantar a tenda, deveriam acampar. Eles se acampam ali, e Moisés pega os príncipes e manda que eles subissem as dunas de areia, e por sobre aquelas muralhas de areias eles pudessem observar e tomar conta do povo enquanto os demais estão descansando. De repente, de longe, alguém vê um exército que vinha marchando com cavalos, carruagens de
chegada ao cimo daquele reino, e no cimo daquele reino estava ali a imagem de Anubis, que era metade cachorro e metade do ser humano. Era como se fosse um heterofilista, um corpo musculoso com a cabeça de um cachorro. E então, quando viram de longe, o atalaia desce correndo, avisa Moisés: Moisés, os egípcios estão vindo aí, e estão vindo uma grande empreitada. O povo agora ouve falar, e eles entram colados, já estavam murmurando, dizendo para Moisés: Moisés, será que não tinha pepino e nem cebola? Porque começam a se lembrar do Egito. No Egito eles tinham as iguarias, e lembravam-se do pepino e da cebola que comiam lá, e disseram a Moisés: Moisés, já não temos o que comer, e agora iremos ser sepultadas no meio do deserto. E Deus na eternidade esteve apenas observando no seu corpo. Moisés, percebendo que Faraó está se aproximando, ele dobra o seu joelho, porque nenhum líder teria como atravessar. Não havia embarcações, não havia como fazer uma jangada e colocar 2.720.000 homens sobre uma jangada e chegar do outro lado. E Moisés vê submetido à prova, e ele coloca o joelho no meio daquela areia, nas proximidades daquele grande mar. Olha para si e diz: Senhor, e agora? O que eu hei de fazer? Lá na eternidade, Deus olha para a terra e diz: Moisés, por que é que tu clamas a mim? Aleluia. Diga ao meu povo que marche. Glória. E Moisés olha para si e diz: mas Senhor, como iremos marchar no meio das águas? E o Senhor diz a Moisés: o que é que tem nas tuas mãos? Moisés olha, era um pedaço de madeira. E o Senhor diz a eles: Moisés, na mão de um homem comum, isso é apenas um pedaço de madeira, é um cajado, mas nas tuas mãos a quem eu escolhi, eu te chamei. Um pedaço de madeira, que aos olhos humanos é algo inapropriado, é algo simples. Tu vais tocar essas águas, e será a chave que vai abrir a porta do mar para o meu povo atravessar. Aleluia. Agora vem comigo na história. Moisés se levanta, toca com o cajado nas águas, e de repente vem um vento oriental tão forte, o sopro do hálito divino entra mar adentro. As águas do mar começam a se dividir, formou uma parede de água de quase 10 metros de altura, com uma extensão de quase 3 quilômetros de seu comprimento. E lá vem 2.720.000 pessoas atravessando mar seco. Veja agora os mais novos que estão passando no mar adentro, olhando. Imagina que no meio daqueles paredões eles viam peixes, viam golfinhos, viam baleias que estão atravessando. Lá atrás estavam vindo os mais velhos. Há uma preocupação no coração daqueles que estavam no meio da caminhada, com aqueles que estavam lá atrás, porque Faraó, o salmista vai dizer que as éguas de Faraó eram muito velozes, os carros que por elas eram puxados chegavam com uma velocidade extraordinária, mas contudo eles não contaram e não entendiam que como se há uma promessa sobre a vida de um homem, de uma mulher, pode se levantar o exército que for, pode se levantar quem quer que seja, e tentar neutralizar o teu chamado, tentar parar e bloquear a tua vocação, tentar neutralizar a promessa que sobre a tua vida está estabelecida. Eles vão vir por um caminho, mas por 7 vão fugir diante dos teus olhos. Ainda que forem um exército de 11.000 homens, 1.000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, e você não
existe uma promessa, e não será essa dor, não será o desespero, e nem essa enfermidade que se alojou nessa matéria que vai te arrancar aquilo que o teu Deus estabeleceu sobre a tua história. Abre as tu que nada laio. O povo está atravessando. Miriam e as irmãs chegaram do outro lado. E do outro lado estão uma expectativa nossa. Será que vai dar tempo? O faraó está se aproximando. Lá está o exército. Veja, estão próximos demais do nosso povo. Mas entenda uma coisa: quem te protege não é homem. Aleluia. Quem te protege não dorme. Oh, glória. Quem te protege está trabalhando dioturnamente. Ai, eu estou que nada. Glória a Deus. Por que é que você acha que o diabo não te destruiu? Não destruiu teus sonhos, tua família? Algumas pessoas imponentes podem bater no peito e dizer: não, porque eu vigio, porque eu guardo os mandamentos. Você guarda os mandamentos, você guarda a literatura bíblica. Ele fez parte da história, ele conhece cor e salteado de Gênesis e Apocalipse. Ele é um querubim ungido. A minha Bíblia diz que no livro de Isaías 36 que um anjo desceu no arraial da Síria e matou 185 mil homens com um golpe só. Um querubim está acima da classe angelical em força, em poder. Imagine o que ele não poderia já ter feito contigo. Sabe por que não fez? Porque quem te protege não dorme. Quem te guarda não descansa, está trabalhando dioturnamente, e é por causa das misericórdias e por causa da promessa que você está aqui nesta manhã. Nessa manhã eu quero que você desperte, acorde, porque você tem chamada, e quem tem chamada de Deus, pelo amor de Deus, levantemos uma adoração e levantemos uma oração, porque hoje é manhã de vitória. Os mais velhos estão atravessando o mar, carregados em macas, porque não podiam mais caminhar, perderam vigor, perderam o barro dos tênis, já não tinham mais esperança. Todos estão passando. Quando o mais velho chegou do outro lado, só faltava agora Moisés, porque Moisés ficou segurando as águas. Imagina que o faraó olha e diz: olha lá, os nossos inimigos, matem todos, apanhem Moisés e traga-me. Moisés vai caminhando. Moisés não corre pelo meio daquele mar a seco, mas ele vai caminhando, porque ele sabia quem ele queria, ele sabia quem estabeleceu a palavra sobre a vida dele. Quando chegou do outro lado, o exército parou, entra no mar adentro, achando que ia trucidar, ia exterminar a história daqueles que Deus resolveu estabelecê-los, e morrem todos afogados. E diante daquilo, Miriam pega um pandeiro, um instrumento que emitia som, e talvez na beleza do acorde desse teclado, um pandeiro de Miriam, eles cantavam, e ela conduziu um coral de quase 3 milhões de vozes, olhando a eternidade e cantando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ai, astúcia! Passados 3 dias, quantos dias eu disse? 3 dias depois, o mesmo povo que viu as pragas sendo manifestas no Egito, que viu o mar se abrir, e o mar ficar conhecido como o grande mar vermelho, pelo sangue dos egípcios, 3 dias depois começaram a murmurar, e começaram a dizer: temos sede, temos fome.
melhor seria estar no Egito, porque lá nós tínhamos que comer. Aqui não temos nem pepino nem cebola, não temos o que fazer. E começaram a se lembrar das mazelas do Egito. E Deus foi tolerando, Deus foi aceitando. Deus mandou codornizes cair sobre a tenda deles quando queriam comer carne. E Deus a cada manhã dava um maná, uma espécie de pão, para que pudesse se alimentar a casa, a cada família. Mas os dias foram passando, e o Senhor olha para Moisés e diz: basta, Moisés, essa geração não pode vivenciar e nem desfrutar da minha promessa. E aquela geração foi toda congregada no meio do deserto, com exceção de Josué e Caleb, porque só entrou na terra prometida Josué e Caleb e aqueles que tinham menos de 20 anos para baixo. Entramos na terra prometida sob a jurisdição de Josué, fiel escudeiro de Moisés. Quando chegamos lá, a igreja se estabelece. A igreja do Antigo Testamento se estabelece, mas Deus deu diretriz a eles. Deus disse a eles: Josué, avisa ao meu povo, eu não quero que ninguém saia de cá e vai buscar um casamento lá. Mas se eles vierem de lá, o Senhor estava falando dos heteus, dos filisteus, dos amorreus, dos heveus, de todos os seus que cercavam Canaã. Canaã era uma terra que era cercada por povos pagãos, povos que não conheciam o Deus de Israel. Mas por isso Deus os levou para mim. Sabe por quê? Porque Deus queria fazer com que todos os povos, ao observasse um israelita, a uma mulher israelita, sentisse no coração um impacto tão grande e quisesse ser parte de um coro de adoração do mesmo Deus a quem ele servia. Mas Israel começou a se corromper, começou a desanimar. Mas até então Josué segurou as estruturas. Mas no capítulo 2 do livro de Juízes, a história vai dizer que Josué desceu as sepulturas na idade de 110 anos, e os anciões começaram a morrer. Levantou-se uma geração que não conhecia o Deus de Josué e não topou os seus grandes feitos. A nova geração se levanta, começa a se curvar diante de Astarote, diante de Baal, diante dos postes ídolos, que eram os deuses da Mesopotâmia, os deuses que acercavam a cidade que Deus havia prometido a Israel. Começaram a se curvar, e Deus começou a irar-se na integridade, e Deus começou a levantar os povos pagãos, no afã de trazer Israel ao entendimento que eles não podiam se curvar, não podiam ser ingratos. A minha geração, uma geração ingrata. A minha geração é uma geração que parece que, se hoje recebe um grande milagre, quantas pessoas dentro da igreja não entram doentes, saem curados, mas 2 dias depois o vento sopra e as pessoas começam a murmurar, começam a desdenhar e até mesmo a duvidar de Deus, duvidar da ação sobre-humana dele. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: está chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, Aleluia. Ele sabe de tudo. Glória. Que você está passando e mandou me dizer: Ele está trabalhando. Aleluia. Vai acontecer, meu Deus, aleluia. Esse Deus ficou olhando e de repente decidiu levantar os povos pagãos, e os povos que oprimiam a Israel.
E aí vivenciaremos um percurso ou um período na história de quase 300 anos. Por 300 anos, Israel era subjugada pelos povos e pelos seus inimigos. E Deus levantava um juiz, alguém que legislasse ao meio de Israel. E quando esse juiz se levantava, ele abatia os inimigos, e haveria um percurso de paz, um percurso de treva. E desde Otiniel aos dias do profeta Samuel, porque há algumas linhas, pensamentos teológicos que não atribuem o sacerdote ali como o profeta Samuel a um juiz, porque eles não estão inseridos no livro dos Juízes. No livro dos Juízes há uma junção de 12 juízes, que é desde Otiniel a um juiz chamado Sansão. E dentro desse período era um período de transição, onde Deus estava preparando o tempo, o fechamento do governo que Moisés exerceu e a sua liderança, para a preparação de uma monarquia que haveria de ser instituída em Israel. Mas quando passa-se o tempo, e a Bíblia vai dizer que por quase 100 anos houve uma paz em Israel. Não tinha mais luta, não tinha mais aflições, não havia mais inquisições dos adversários. E nesse momento, quem estava na jurisdição do governo, estava administrando naquela época, era Eli, o sumo sacerdote. Ele julgava o povo e administrava. Mas o tempo foi passando, o tempo foi se esvaindo. Eli agora está com 98 anos de idade, a vista estava escurecida, já não podia enxergar. E aqueles que deveriam assumir o legado do seu pai, que era Ofni e Finéias, estavam de todo corrompidos. Por quê? Porque não tinha luta, não tinha guerra. E esses sacerdotes fajutos entravam dentro do santuário de Deus, tiravam daquilo que era ofertado a Deus e tomavam para si, e não se contentam, porque havia um ritual em meio aos sacerdotes. Todos os sacerdotes deveriam se alimentar daquilo que o Senhor provinha sobre a sua vida. Eles colocavam toda a oferta que deveria ser oferecida e queimada no altar dentro de uma panela de barro gigante. Colocavam um garfo de 3 pontas, e aquilo que o garfo trouxesse, aquilo deveria ser o alimento na casa do sacerdote, alimento do sacerdócio. Mas no entanto, Ofni e Finéias estavam roubando daquilo que era oferecido a Deus. Será que isso te familiariza em alguma coisa? Porque que nos nossos dias, em muitas igrejas, os céus estão fechados. O que tem de sacerdotes que não estão mais se preocupando com a arte da oração e do sacrifício, só estão extorquindo das ovelhas, só se preocupam com que aquilo que as ovelhas podem dar e ofertar. Eu venho em nome de Jesus te dizer que nada está passando despercebido. O golpe de vista do meu Deus, porque o meu Deus está olhando do céu para a terra. A eternidade está julgando a ira da santidade de Deus, e a qualquer momento vai ser derramada. Mas eu tenho uma boa notícia a te dizer, que nesse momento nós não estaremos mais aqui, porque o arcanjo já está com a trombeta empunhada nas mãos, está esperando a palavra de ordem do Eterno, dizer: toca a trombeta nos quadrantes da terra, aí cumpriciar que nós estamos aqui, seremos arrebatados e estaremos com ele nas nuvens e cantaremos para todo sempre: Hosana, Hosana, bendito seja. Aleluia. Eles estavam demasiadamente sem temor a Deus, sem sensibilidade ao seu espírito. Prostituíam os templos do santuário, pegavam as prostitutas, levavam para dentro do templo, deveria ser um ritual sagrado, e começavam a bater com elas, seus coitos, se enamoravam dos olhos a Deus estão. E nesse momento, percebeu Deus que o sacerdote estava sem visão,
Ele chama uma mulher e desperta essa mulher, usando uma outra mulher. Quantos aqui conhecem a história de Ana, Penina e Eucana? A história vai dizer que nesse momento Eucana subia anualmente para sacrificar em Siló. Ele tinha duas esposas, Penina e Ana. Penina tinha filhos, Ana não tinha. E Penina, dioturnamente, ela debochava de Ana. Dizia ela: eu dei filhos a Eucana, você nunca poderá dar, você é estéril, você não pode fazer nada por Eucana. Eu quero que nessa noite você entenda uma coisa. Eu já vi muitas pessoas baterem em Ana, mulheres baterem em Penina, dizendo que existem muitas Peninas dentro da igreja. Eu quero que você entenda uma coisa: Penina nunca foi opositora e adversária de Ana. Os seus inimigos não são seus inimigos como você pensa. Os seus inimigos são seus amigos e você nem percebeu ainda. Pastor, que negócio doido é esse? Eu te explico. Se Penina não ofusca e afronta Ana, Ana não chora, Ana não vai orar. Se Penina não debocha de Ana, se Ana não chora, não tem oração que chega aos céus. Se a oração não chega aos céus, o sacerdote não chega diante dela e profetiza: no tempo de uma vida, tu darás a luz ao filho. Eu quero que você entenda uma coisa: os seus inimigos são homens e mulheres que Deus está levantando para te despertar, porque a qualquer momento Deus fará que o seu milagre seja gerado. Aqueles que estão tentando puxar o teu tapete, aqueles que estão falando mal de você, que estão fazendo trabalhos nas encruzilhadas, nas mata-virgens, para destruir a tua família, não são seus inimigos. Fazendo isso, Deus permitiu para que trouxeres para mais perto dele. Assim você vai orar mais, vai santificar mais, e quando tu menos perceber, tu estarás tão cheio que até o sapo que recebeu o teu nome foi costurado, ele vai ter uma indigestão tão grande e vai estourar a boca dele, porque sobre a tua vida há uma promessa. Quem tem promessa nessa noite, levanta a mão e adora o Senhor. Ai, a sopa manarás, iriando breve na nova piaragas. Ana agora fica gestante, o menino nasce agora, um garoto que é criado dentro do santuário, até que Deus percebe que ele já está numa idade em que possa entender o diabo, e Deus se apresenta para ele por 3 vezes. Deus o chama, e as 3 vezes ele foi diante do sacerdote que perdeu a visão e disse: fala-se, eu não te chamei. Só que a terceira, o sacerdote diz a ele, porque ele lembra-se que um dia já teve intimidade, ele lembra-se que um dia também já ouviu a voz do Eterno. Ele diz: se há de ser que ouvir novamente, diga, fala-se, porque o teu servo ouve. Ele voltou para os seus recônditos. Quando se deitou, uma voz incrédula desce ao ouvido do profeta Samuel, dizendo: Samuel, Samuel. E ele olhou e disse: fala-se, porque o teu servo ouve. Aleluia. O Senhor disse a ele: avisa a casa de Eli, que ele, os filhos dele, por causa dos pecados que tem cometido diante de mim, não subsistirão, mas a casa dele morrerá, e não haverá mais ninguém na linhagem da casa de Eli. Ele ouve e retém a palavra. Quando está diante do sacerdote, o sacerdote pergunta: o que aconteceu, Samuel? Me conte. E Samuel tentou travar, tentou não contar, porque dura era a palavra, mas ele acaba contando por causa dos pecados do seu filho, por causa do pecado da tua parentela, a tua família não subsistirá mais.
mas morrerão e cairão ao fio da espada. Quando eu olho para as palavras de Samuel, eu vejo o quão fragilizada é a minha geração. A minha geração hoje está acostumada a essas comidas que nós compramos no fast food. Pedimos comida de imediato. Hoje as pessoas entram dentro de um santuário e parece que estão entrando dentro de um restaurante. Querem bater as suas mãos da sombra. Eu não quero beber isso nem aquilo. Eu quero comer aquela carne, quero comer aquela pizza, quero beber aquele tipo de refrigerante. Esse lugar não é restaurante. Esse lugar Aleluia. é a casa do nosso Deus. Glória. Esse lugar ainda tem profetas nessa terra. Aleluia. Porque os profetas da nova geração, eles só ensinam o povo o caminho de triunfar. Ao que vemos hoje, irmãos, vai contar um testemunho. Eu comprei um carro, comprei uma Mitsubishi, comprei uma Land Rover, comprei um carro importado, comprei uma mais casa. É errado isso ou não? Claro que não. Mas a Bíblia nos ensina, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Texto que nosso pastor leu, Salmo 37, versículo 5: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo mais ele fará. Hoje, ninguém mais tem um testemunho dizendo: eu orei por um paralítico, o paralítico andou. Eu orei por um cego, o cego enxergou. Aí sabe o que acontece com a nova geração? No primeiro tempo que vem, já querem desviar, já querem ir para outro caminho. Eu conheço um monte de gente que outrora estava sentado aqui, hoje estão buscando no meio da magia negra um refrigério para as suas almas. E eu fico olhando, sabe de quem é a culpa? A culpa é minha. E a culpa é de uma geração de obreiros que tem se levantado nessa hora final, que entenderam por inserção de algumas filosofias fajutas, paliativas e humanas, que não se pode pregar de forma contra o pecado, que a Bíblia paira no meio da igreja, que só se pode pregar coisas que massageiam o ego, que estimulam o povo. Aí o povo ouve: não, você é uma preciosidade de Jesus, você é um rouxinol de Cristo. Aí o povo glorifica a Deus, mas quando sai daqui para fora, não tem estrutura para se lidar com situações. Aí o diabo os vê com presa fácil. Sabe qual é o apelido que muitos de nós têm dentro do inferno? É cai. A pessoa se levanta, caminha, daqui a pouco está caindo. O diabo está zombando de nós, está debochando da igreja, porque muitos acreditam que no nosso meio não tem mais ninguém endemoniado, ninguém está possuído por espírito maligno. Mas eu venho com uma palavra profética dizendo o contrário. Não é isso. Tem muitas pessoas que estão possuídas no nosso meio, mas a unção no ambiente é tão pequenina que não incomoda o adversário, porque ele só se manifesta quando o mundo espiritual é incomodado. Mas nesta manhã eu venho em nome de Jesus te despertar, porque você não está aqui por obra do acaso, você está aqui nessa manhã porque ele tem uma promessa. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Os filisteus invadem, vem pelejando uma peleja. Israel sai com 30 mil homens para a batalha de sobre as muralhas. O Atalaia diz ao sacerdote, que era o juiz da época: Eli, os filisteus estão vindo em uma empreitada com 10 mil homens. E o sacerdote diz: vamos mandar 30 mil, será 3 por 1. Eles acreditavam na força da quantidade.
Humanamente falando, 3 soldados para bater a vitória era do nosso exército. Mas Israel começou a perder a batalha. Sabe por quê? Já diz a palavra: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiaremos no nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Quantidade não é sinal de que Deus está no negócio. Quantidade, tem muitas igrejas aí que estão completamente inchadas, entupidas de pessoas, e as pessoas dizem: nossa, é Deus que está trovejando sobre a terra. E não é. Quantidade não é sinônimo de que Deus está operando. Deus de Gênesis e Apocalipse, todos os grandes avivamentos nunca começou por uma nação inteira ou por uma grande multidão de pessoas. Quando Deus quis despertar o povo para um grande tempo, para um grande avivamento, Deus levantava um profeta, Deus levantava um homem, Deus levantava alguém que era tipo um louco, que no meio do deserto começa a construir uma grande embarcação e começa a anunciar: é chegado o juízo de Deus sobre a terra. E ninguém queria ouvir, e quando não ouviram, não se deram por conta do dilúvio Deus sobre a terra, e aquele que era tido por louco, ele salvou ele e toda a família dele. Oxalá Deus levante nessa manhã aqui no portal de oração uma geração inflamada pela loucura do Senhor, que Paulo está escrevendo aos Romanos, capítulo 1, que ele vai dizer que para o mundo esses que perecem é loucura, mas para nós é o poder de Deus, é salvação. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Israel deu uma trégua. O Filipe Finéis foram a Seló, buscaram a arca da aliança com o centro que estava lá, trouxeram no meio do arraial. E no meio do arraial, Israel se lembrou de todos os acontecimentos e começaram a fazer barulho. Começaram a fazer tanto barulho que o contexto bíblico vai dizer que no meio dos filisteus eles temeram e começaram a dizer entre si: parece que Deus desceu no meio deles. Mas a história vai dizer que o próprio Deus chega para os filisteus e diz: ó filisteus, porventura virais a servir os hebreus? E eles se levantam em uma empreitada. Parece que a história está se repetindo. Parece que tudo está reacontecendo diante dos nossos olhos. A arca é levada cativa. Todos os homens foram mortos, com exceção de um. O comandante deu ordem aos seus guerreiros, dizendo: não mate esse garoto. Vem aqui. Qual é o seu nome? Ele olha todo machucado, já sem a sua couraça, com a sua espada caída ao chão, ensanguentado. Ele olha e diz: meu nome é Benjaminita. Ele diz: Benjaminita, volte para Israel, eu te dou o direito da liberdade. Alguém se aproxima do comandante e faz uma pergunta: mas por que o Senhor libertou ele? Ele é um dos nossos inimigos. E o comandante vai dizer: deixe ele ir, porque eu quero que Israel veja que nem o Deus dele e nem o exército deles é mais poderoso do que o nosso Deus e o nosso exército. Benjamim está caminhando, humilhado, Adalai sobre a muralha dele se aproximando, toca a trombeta, as portas se abrem, e com 2 toques da trombeta, toda Israel é reunida numa praça, onde havia uma grande pedra. Ele está sentado em lugar alto, e os benjaminitas, o garoto, começa a dizer: mataram todos os homens, só eu fugi do campo de batalha. E alguém com surdos de sensacionalista grita no meio do povo: já aconteceu antes, quando os heteus, quando os gigazeus, quando os heveus, no meio do Egito. E eles começam a lembrar da história. Deus tem uma nova geração aqui para levantar. Ele torna a dizer:
Os anciões que tinham mais de 90 anos de idade, eles caem de joelho, rasgam as suas vestimentas, pegam o pó do chão e jogam sobre a cabeça e começam a gritar: misericórdia, Deus, misericórdia, Senhor. Os mais novos se aproximam e dizem: vovô, papai, não chore, é apenas uma arma, é apenas uma caixa de madeira, trabalhada em ouro e pedras preciosas. Os mais novos não sabiam o significado daquela arma. Quando eu olho para a geração de hoje, meu coração treme dentro do meu peito, porque nos últimos 15 anos nós temos pregado quase todos os dias, indo de igreja em igreja, levando uma palavra de fé, ousadia. Mas o que nós temos visto dentro das igrejas é unicamente isso. Não tem mais milagres, não tem mais sinais, não tem mais alegria. Hoje, os pastores que se levantaram parece que só se preocupam com a ornamentação das suas igrejas, não se preocupam mais com o organismo que sou eu e você. Hoje as pessoas não têm mais salvação, não há mais batismo com o Espírito Santo, não há mais alegria. Domingo eu fui pregar no fechamento de um congresso ali em Olaria, uma igreja linda. O culto começava às 19, mas por ser domingo, eu imaginei às 19 horas a igreja deve estar lotada. Era o último dia da festa. Quando chegou lá, entrou eu e minha esposa. A igreja estava completamente vazia. Parecia que dava para ouvir os ruídos dos mosquitos voando. Eu falei: já tinha isso cedo demais. E dobrei meu joelho e fui orar. As horas se passaram. Era quase 8 horas da noite. E numa igreja gigantesca, tinha apenas umas 6 ou 10 pessoas. E eu falei: Senhor, o maior culto dessa igreja só tem 10 pessoas, com exceção de mim e minha esposa, talvez 12 de nós dois. Eu fiquei olhando, e o meu Senhor falou no meu coração: filho, tu estás olhando apenas para a aparência do tempo. Isso aqui um dia já foi um grande estandarte, palco das minhas revelações e dos meus mantos, dos meus mistérios. Mas o tempo foi passando, e aconteceu o que aconteceu com Israel, e acabou. Foi-se a glória de Deus. Ai, eu sou mandarauá e andarás. Oh, minaraia e sou. E eles cantaram lá, missionário a carne. Eles cantavam com perfeição. Tinha um dom para isso. Tinha um homem lá, um pastor, um levita, não sei, que ele cantava, e para mim já era uma grande façanha cantar. E o homem cantava e tocava, não sei se era um baixo, que era com uma guitarra, mas tocava ao mesmo tempo e cantava com uma excelência. Eu fiquei olhando para esse homem. Todos têm um dom espiritual. Que lindo é o dom desse homem. Cantavam por horas. Quando chegou a hora da ministração, o pastor e a pastora da igreja se aproximaram de mim e falaram assim: olha, o senhor tem 20 minutos para ministrar. Eu olhei para eles e falei: Senhor, como é que é 20 minutos para ministrar? Eu falei: eles passaram o culto quase 2 horas cantando e querem me dar 20 minutos para pregar. Eu falei: tudo bem. Eu subi no culto e comecei a pregar. E a mensagem foi tão forte, mas tão forte. Deus começou a levantar, despertar os irmãos que estavam com seus ministérios caiados. Uma irmã começou a rodopiar. A pastora se aproximou e falou assim: nossa, eu vou ter o microfone para ele por 20 minutos. Quem me conhece sabe que eu tenho dificuldade de parar em todo tempo, porque Deus a cada um deu um talento. E Deus me deu o talento de contar histórias, de
pregar como se estivesse contando a história, narrando alguma coisa que estou vendo na tela de um cinema. E eu falei, Senhor, eu vou pregar dentro daquilo que essa mulher estabeleceu e esse homem, mas eu quero que o Senhor faça a diferença. O Espírito de Deus tomou o ambiente, Deus começou a restaurar. Aleluia. Deus começou a trabalhar de forma tão sobrenatural que até aqueles que entraram como espectadores foram atingidos pelo peso da glória de Deus que desceu naquele lugar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O que os meus olhos têm visto é justamente isso. Hoje, homens que filósofam demais, que cantam bem demais, mas que já perderam intimidade com o Santo Espírito. Aleluia. Deus, nessa noite, em meio a essa geração, ou você pensa que é diferente, biblicamente eu vou te mostrar. Mateus capítulo 24, versículo 12. Que por se multiplicar a iniquidade nos últimos dias, o amor haveria de se esfriar. O evangelista, ele está dizendo as palavras repelidas ou replicadas pelo Senhor, porque o Senhor disse que nos últimos dias haveriam rumores de guerra, países se levantariam contra nações, nações contra nações, pais se levantariam contra filhos, filhos contra pais, mas isso não seria o fim. E Jesus disse que o fim viria quando o evangelho fosse pregado em todas as nações, povos, raças, línguas e tribos. Aí o que acontece? Há um esfriamento. Veja os Estados Unidos da América entrando em um colapso, o ponto econômico do globo terrestre, aonde surge a moeda das coisas mais poderosas do mundo, está entrando em um grande colapso, está se generalizando, a fome está ovacionando o mundo está entrando em desespero e está clamando que nada de socorrer. A igreja não está transitando em meio a esse desespero, porque a igreja está clamando: meu Deus, de providência, de providência, de providência. O cenário já está preparado para o anticristo. A qualquer momento, quando a fome se generalizar, quando a Rússia atacar os países que estão sendo ameaçados por ela, e a guerra começar a se desencadear, as pestes que estão aí, coronavírus, vacinas que eu e você tomamos, surgindo uma nova etapa dessa desgraça, dessa virose, pestes e mortandades que Jesus disse, está tudo aí. Para quem é lei e para quem é culto, para quem é rico e para quem é pobre, para quem é grande e para quem é pequeno, para quem é servo e para quem não quer se submeter a servir, está tudo aí. A igreja está passando por um colapso, o pecado está esfriando a igreja, está esfriando. Eu acredito e quero acreditar que aqui no nosso meio nessa manhã não tem, mas que tem de igrejas onde o culto começa e a pessoa já está pensando no encontro que vai ter com amante do lado de fora. O que já está acontecendo, as pessoas estão tramando de chegar na sua casa, vai beber o seu vinho, vai beber a sua cerveja e acha que nos altos do céu Deus não está vendo. Deus está observando tudo, e no meio dessa frieza, no meio dessa nostalgia, Deus vai trazer um grande avivamento para a sua humanidade. E eu acredito que eu e você somos parte dessa geração que será avivada. Quem crê nisso, jogue a mão para cima e agora. Glória a Deus. Aleluia. E se por um lado, nos últimos dias haveria um grande esfriamento, por outro lado, Joel capítulo 2 disse que nos últimos dias haveria também um grande derramamento do Espírito. Aleluia. Uma geração que
que parece que não entendeu que estamos vivenciando um tempo tão peculiar, que é uma linha muito fina, um divisor de águas. A sua história, a sua genealogia estão dependendo do posicionamento que você tem para tomar diante de Deus. Estamos chegando ao fim de mais um ano. Mais um ano está por se encerrar. E Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: até quando vai ficar em cima do muro? Até quando vai ficar oscilando em dois pensamentos? Ou você serve a Deus ou não serve. Ou você se curva diante de Baal, ou você se curva diante do Deus Todo-Poderoso. Mas não dá para, quando me ocupo, levantar as mãos e glória, Senhor, aleluia. E quando chegar em casa, está se curvando diante de Baal. O meu Deus quer a posição da tua vida e da tua história. Aleluia. Aqui não tem estrelas, aqui não tem astros, aqui ninguém é melhor que ninguém. Aleluia. Me dói ver coisas que meus olhos têm visto. Hoje os levitas não são como ele, que vem para servir e para adorar. A grande maioria vem apenas para dar a sua participação. Eu cheguei aqui no culto, vi o presbítero falar da sua palavra e eu adorei a Deus. Vi a missionária ali trazendo uma palavra sobre a terra de Linhares e eu adorei a Deus. Falei: Senhor, ainda tem gente que tem temor à tua presença no nosso meio. Eu vi a palavra do pastor, a palavra da missionária, da esposa, a adoração de alguns. Mas o bem da verdade é esse, que hoje no nosso meio está se gerando muitos artistas, profissionais da fé. Na hora de cantar, está aqui, ó. Mas acaba o culto, são os primeiros a ir embora. Não vieram para adorar, vieram para tudo, menos para adorar e buscar o Senhor. Pregadores aí que cobram um absurdo para pregar, já está errado por cobrar. Essa é a geração ímpar que perdeu-se a glória de Deus. Mas eu quero, em nome de Jesus, que o Senhor derrame uma unção sobre nós nessa manhã, que nós nos levantemos, iremos resgatar a unção perdida. Os filisteus levaram cativo, mas eu e você iremos buscar de volta. Os olhos de Deus estão procurando homens e mulheres de coragem nesta manhã. Homens como do capítulo 33 do livro do Êxodo, versículo de número 18, que viu os sinais do Egito, viu o mar se abrir, viu árvores caírem no chão para alimentar o povo, que viu o maná sendo posto à porta, e assim mesmo ele dobra o joelho e diz: Senhor, mostra-me a tua glória. Aleluia. Pastor, o que o Senhor quer dizer com isso? Deus está procurando homens e mulheres inconformados, homens que não queiram mais viver aqui, mas queiram experimentar águas mais profundas aqui. Homens e mulheres que olham para a situação e já de antemão começam a acreditar e profetizar: há um tempo novo em andamento. Aí você vai ouvir Deus dizer: Moisés, ninguém viu a minha glória e sobrevive. Mas o homem é tão insistente disso: mas assim mesmo eu quero ver. Aí o Senhor diz a ele: está vendo aquela rocha? Ali tem uma fenda. Você vai estar entre a fenda. Eu vou passar por você de costas. E quando eu passares, tu vais ver a minha presença. E o Senhor passou. Moisés, quando desceu do Sinai em cima do monte, ninguém nem conseguiu olhar para o rosto dele, porque o rosto dele era luminoso e brilhava. Porque quem vê a glória de Deus é diferente. Quem vê a glória de Deus não anda por aí murmurando. Quem vê a glória de Deus não tem tempo para fofocar, não tem tempo para falar mal
3 anos e meio sem chuva. No capítulo 18, lá no versículo 24, esse mesmo Elias está em oração, desafiou todos os profetas de Baal e está dizendo: responde-nos, responde-nos, para que esse povo veja que só tu és Deus. Deus está procurando homens, como no capítulo 10 de Josué, saiu em uma empreitada para defender os povos que estavam sob a sua tutela. Os inimigos fogem, o tempo foi passando, e a Bíblia diz que Josué orou: Senhor, os meus inimigos me ofuscaram até agora, e agora o Senhor entregou nas minhas mãos. E eu não quero a metade, não quero 90%, eu quero todos os demônios na palma da minha mão. E quando ele orou, capítulo 10 do livro de Josué, a Bíblia vai dizer que o sol parou e a lua se deteve, e aquele dia não andou enquanto todos os inimigos não estivessem nas mãos de Josué. Deus está em busca de homens e mulheres que queiram mais dele nesta manhã, porque se não tivermos uma atitude agora, gerações como a da minha filha, que nunca viram um paralítico andar, nunca viram um cego enxergar, talvez nunca veja, porque o tempo vai passando. Ontem eu tinha 18, hoje já tenho 43, daqui a pouco estou beirando os 70, e se Jesus não voltar até lá, daqui a pouco estou descendo a sepultura e vou dormir no Senhor, e uma nova geração vai assumir a posição que um dia eu exerci. Deus conta com você para esta grande obra. Deus conta com a igreja Portal de Oração para esta hora final. Esta hora final da Portal de Oração não será conhecido como uma igreja pênula e bem ornamentada, mas será ouvido aqui nos padrões da saída do governador, aonde milagres e maravilhas têm acontecido no meio dessa terra, porque eu profetizo que hoje Deus levanta a tua história. Aleluia. Glória a Deus. Desperta! Cadê Aleluia. os dons que Deus te deu? O que você fez com o dom da visão, da revelação, da profecia? O que você fez com o dom de discernir espíritos, o dom de curar enfermos? O que é que você fez? Está na hora de você pegar onde você enterrou, trazer de volta ao peito, porque Deus está te convocando para esta fileira desse grande exército que há de fazer a diferença. Será que não percebe que nós, a igreja, mudamos o curso político até do nosso estado, do nosso Brasil? Até então, quem dominava e estava em ascensão eram as filosofias pagãs, as filosofias transitórias, mas nós conseguimos inserir lá, através do joelho, através da oração. A nação por um bom tempo ficou se curvando e dizendo, aleluia, que a nossa nação está nas mãos do Senhor. Hoje, aqueles que profetizaram estão preocupados, porque quem vai assumir o poder não interessa. Qualquer um que assumir o poder, sendo santo ou promíscuo, sendo servo ou não sendo servo, o nosso Deus continua no controle de todas as coisas. Deus. Aleluia. Pode Lula assumir o governo, mas acima dele tem o nosso Deus. Aleluia. Bolsonaro pode recuperar o poder, mas acima dele está o nosso Deus. E nessa manhã, Deus te chama a uma responsabilidade. A chave da vitória está na palma das tuas mãos, mas é você quem vai decidir o curso que vai tomar a sua casa, a sua família, os teus parentes. Se você cruzar os braços, você vai ver a prostituição, as drogas, a criminalidade, o vandalismo consumir a tua família. Mas se hoje, com atitude de santidade, você se levantar e dizer, vamos resgatar a unção perdida, Deus vai te levantar nessa manhã.
sobra e andará. E eu profetizo que ninguém mais vai te neutralizar, ninguém mais vai se entrepor entre você e aquilo que Deus preparou para você. A partir de hoje, a promessa ainda está de pé. Tudo que aconteceu durante a jurisdição desse ano não é a falência da tua história, mas a verdade, apenas Deus permitiu para que hoje você estivesse aqui e entendesse que um novo tempo começa a nascer a partir de agora. Aleluia. Eu quero que você se coloque de pé comigo nessa noite.